Que a misericórdia do Senhor Jesus Cristo esteja sobre as nossas vidas neste dia. Eu convido você a uma leitura da palavra de Deus que está na primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, nos versículos 1 e 2. 1 Timóteo, capítulo 1, os versículos 1 e 2. Nos diz o apóstolo Paulo: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. A Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. O apóstolo Paulo usa aqui a saudação graça, misericórdia e paz. E essa tríade Paulo só usa, pelo menos o apóstolo Paulo, em todas as suas epístolas, ele sempre falou da graça e da paz. E nas reflexões que nós fizemos nesta semana, nós estivemos aqui compartilhando sobre a graça e sobre a paz de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, tão necessárias para as nossas vidas. Mas hoje eu quero falar para você sobre a misericórdia. Olharmos para este acréscimo que o apóstolo Paulo faz. É interessante porque essa expressão misericórdia, Paulo só usa 10 vezes nas suas epístolas. 5 vezes ele utiliza fora destas epístolas pastorais. E outras 5, Paulo vai usar então outras 5 exatamente nessas epístolas pastorais, através das quais Paulo principalmente buscou orientar a Timóteo em 1ª e 2ª Timóteo, falando ao seu coração, orientando sobre a vida da igreja, orientando este jovem líder que foi Timóteo. É interessante porque Paulo então chama Timóteo de genuíno filho da fé. Genuíno, como ele diz aqui a Timóteo, verdadeiro filho na fé. Genuíno, verdadeiro filho na fé. E é para ele que ele dirige então esta tríade: graça, misericórdia e paz. E como já disse, como já falamos sobre graça e paz, eu quero, em outras reflexões que você pode ver no canal do YouTube da Igreja Presbiteriana da Encruzilhada, eu quero pensar com você hoje sobre a misericórdia. Na sua essência, misericórdia é um cordial afeto que inclui uma terna compaixão. Timóteo estava passando por dificuldades na sua saúde física. Timóteo tinha as suas limitações emocionais. Muitos acreditam que Timóteo era um jovem extremamente tímido, até porque quando Paulo aqui escreve, Timóteo deveria ter algo em torno de 30 anos, o que naquela época era como que o início da juventude que se estendia até aproximadamente 40 anos. Paulo então escreve a Timóteo que passava por lutas, por pressões, por dificuldades. E Paulo vai falar da misericórdia, do desejo da misericórdia de Deus sobre a vida de Timóteo. Enquanto a graça perdoa, a misericórdia sente compaixão. A graça é o amor de Deus para aquele que é culpado. A misericórdia é o amor de Deus para aquele que é miserável, para aquele que é digno de piedade, para aquele que é extremamente carente. Não digno de piedade porque seja alguém de algum valor, é justamente o contrário. É justamente porque a pessoa está tão carente, tão abatida, tão fraquejada, que ela precisa da misericórdia, deste afeto, deste amor, desta compaixão que Deus então concede. Misericórdia é um sentimento de ternura, de bondade, é um sentimento de compaixão, de piedade. Isto é misericórdia. Misericórdia é esta que a Bíblia diz que Deus teve misericórdia de José, teve compaixão de José do Egito, que fora vendido pelos seus irmãos por conta de ciúmes. Deus teve compaixão, teve piedade, teve misericórdia da situação miserável de José, de ter sido vendido como se fosse um escravo pelos seus próprios irmãos. E Deus
o exaltou, aquele que havia sido humilhado, Deus o exaltou para que ele fosse a primeira pessoa do Egito, depois do próprio faraó. A palavra de Deus também diz que Deus fala que teria misericórdia da casa do rei Davi, e da sua casa jamais afastaria a misericórdia. Deus foi misericordioso com o rei Davi, olhando para a sua condição de miserabilidade, tão digno de piedade, tão carente da misericórdia, deste amor maravilhoso, deste amor de Deus para a pessoa que é extremamente carente. Deus disse que não afastaria a misericórdia da casa do rei Davi, um homem que, a despeito dos seus pecados e falhas, foi chamado pelo próprio Deus de um homem segundo o coração de Deus. Eu recordo-me da história de um rapaz que foi contemporâneo meu no seminário. O apelido dele foi Misericórdia. Todo mundo chamava ele de Misericórdia. Fala o pessoal que era aluno interno lá no seminário, de que ele chegou com as suas malas pesadas, 2 malas nas mãos ali, para se hospedar no seminário, chegando de São Paulo, e diz que ele parou na frente do refeitório, estava chegando da rodoviária com as 2 malas e soltou as malas ali no chão, quando um aluno veio para ele e disse: corra, corra que a comida está acabando, você chegou tarde para o almoço, corra, senão você não vai ter o que comer. E disse que ele, com as malas no chão, olhou na direção, arregalou os olhos, olhou na direção do refeitório e disse: misericórdia, misericórdia. E pegou as malas e correu para o quarto para voltar, porque senão ele ia ficar sem almoço. E onde você encontrasse ele, que você falava alguma coisa, ele fazia misericórdia. E aí pegou o apelido de Misericórdia. Todo mundo dizia: ó, fala ali com Misericórdia, pergunta a Misericórdia. Todo mundo chamava ele de Misericórdia. Deus teve misericórdia de José, Deus teve misericórdia de Davi. Deus diz lá em Êxodo, Moisés escreve, e o que Deus fala e que está repetido, está em Êxodo capítulo 20, versículo 6, está em Deuteronômio capítulo 5, versículo 10. Faço misericórdia até 1000 gerações dos que me amam e dos que guardam os meus mandamentos. Deus diz que faz misericórdia até 1000 gerações daqueles que amam ao Senhor e daqueles que guardam os seus mandamentos. Que eu e você possamos amar ao Senhor, que eu e você possamos amar a leitura da Bíblia, que eu e você possamos amar, guardar os mandamentos do Senhor, não como falso pietismo, não, mas de uma comunhão profunda, sabendo que Deus deseja que nós obedeçamos os seus mandamentos e que nós o amemos, porque desta forma o nome dele vai ser glorificado, o nome dele vai ser conhecido daqueles que estão ao nosso redor, e nós haveremos de colher toda a felicidade que Deus deseja para as nossas vidas. Nestes tempos de pandemia, nestes tempos de centenas de milhares de mortos por todo o mundo, nestes tempos em que nós temos milhares e milhares de mortos no país, no nosso querido Brasil, diante desta situação de pandemia, nós devemos clamar por misericórdia e dizer: Senhor, tem compaixão de nós, tem misericórdia, tem, Senhor, este amor terno, esta bondade maravilhosa. Age, Senhor, com misericórdia sobre a nossa nação. Que Deus tenha misericórdia, misericórdia, misericórdia de todos nós. Que o nome dele seja exaltado e glorificado pelas ternas e compassivas misericórdias que ele tem tido sobre cada um de nós, hoje e sempre. Amém.